toda época, em todo tempo, né? Enquanto houver um irmão, uma irmã passando pelas dores morais, espirituais, materiais, não consegue, né, superar e vencer as vicissitudes da vida e se furta da vida tirando a sua própria existência, né? E aí a gente vê quantas criaturas estão desencarnando. E aí a gente sabe que aí tem um trabalho que é difícil aí sair na vida, né? E aí é gravar esse trabalho, mas graças a Deus um amigo vai fazer no meu lugar, que a gente faz um estudo sobre o céu e inferno na quinta-feira. Ele vai estar lá fazendo 9 horas, a gente quer dar um abraço para você que faz o Centro do Espírito Bom Samaritano, no nome de Rinaldo Soares. E aí, vamos lá. Os aspectos que a gente vai abordar: Moisés, Jesus e os Espírito. Primeiro, Moisés estabelece para nós os 10 mandamentos. Não matarás. Mas não matarás a quem? Isso é filosofia espírita, viu, gente? Não matarás a quem? Nossos irmãos, né? A árvore é nossas irmãs. Os animais são nossos irmãos. Por que está essa dificuldade de a gente vê de vaga, quem está com sede mesmo? Vai sair uma live de 6 e 15 do Evangelho da Grande para virtual, e aí a gente vem correndo a vaga para vir para cá. Portanto, a primeira reflexão que a gente traz aí é essa questão: não matarás. Ele não disse quem. Quando eu estou destruindo uma árvore, eu estou destruindo uma vida. Peixes, aves, bois, é vida. É vida. Quando eu trago essa questão aí, eu trago para a gente refletir ao longo da nossa existência. Isso é um processo de quê? Educação. Não matar requer de nós uma educação, como Kardec disse, moral. Não é instrutiva, porque ela só atende ao quê? O intelecto. Mas a do coração requer de nós uma mudança de hábito, de costumes. Até porque ainda necessitamos das proteínas, mas só tem os animais para repor as proteínas que a gente precisa. Por que a gente está vivendo um momento climático tão agressivo? Matando as árvores, destruindo. Porque a pandemia proliferou tanto por facilitar. Porque as árvores, elas não conseguiram fazer o quê? A limpeza do ar atmosférico. E com isso a gente o quê? Adoeceu. Portanto, a primeira reflexão é essa aí: não matarás. Ele aí não estabelece a quem. Só que a gente colocou na mente a ideia de que não matar o homem. Mas qualquer planta, com animais, onde tem vida. Isso faz a gente o quê? Pensar. Refletir. Até porque se alimentar dos animais, isso é desde os primórdios. Quando éramos selvagens, espíritos primitivos, nascidos da mão de Deus para a terra. E aí, a gente primeiro se alimentava uns dos outros, para sobreviver, a lei da sobrevivência. Depois do desenvolvimento intelectivo, começamos a criar o quê? As armas. Das armas a gente foi o quê? A caça. E a caça a gente começou a se alimentar em quê? Dos animais. Diminuímos a alimentação dos seres humanos. E aí começamos a alimentarmos os animais. Percebe que é milenar
quanto a gente tem para caminhar, para a gente deixar os animais e deixar nossas plantas em paz. E cumprir com a determinação da primeira lei: não matarás. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Quem são as ovelhas? Todos nós. Todos nós. Ele afirma: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém é ao Pai se não for por ele. Portanto, hoje nós estamos identificando em Jesus o nosso guia e modelo, como está lá na resposta do livro dos Espíritos 625. Portanto, ele é a porta. Porém, existe uma porta misericordiosa. Qual é? Da reencarnação. Porque se não fosse ela, como evoluir? Como nos tornarmos espíritos puros? Porque se existe uma determinação, se existe uma fatalidade, e essa é bem aplicada, sem medo de falar, é de que todos nós seremos um dia espíritos puros. Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas essa é uma determinação divina, de que todos nós seremos espíritos puros. Eu sou a porta, ninguém entra por mim. Se alguém entra por mim, será salvo. Como é isso, Rinaldo? Desde que nós cumprimos com a lei divina. Façais aos outros tudo aquilo que queira que os outros nos façam. Por quê? Porque quando eu cumpro com a lei divina, eu estou me salvando. Do quê? Do sofrimento. Porque quando eu infringo uma lei divina, que está lá na pergunta 614, porque a lei divina é lei natural. Os Espíritos vão dizer: a lei divina é a lei natural, a lei de Deus. Ela indica o homem que ele deva fazer, não deva fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Portanto, enquanto nós estivermos afastados da lei divina, nós estamos o quê? Arregimentando sofrimento. E aí é prejudicando o próximo, desejando mal ao próximo, pensando mal no próximo, fazendo tudo o contrário à lei do amor. Portanto, enquanto nós estamos fazendo isso, nós ainda não estamos nos salvando, no sentido de nos tornarmos pessoas e espíritos melhores. Melhores. Eu vim para que tenham vida e tenham em ar. Quando a gente lê essa frase, a gente pensa logo em quê? Questões materiais, ela não é. É natural de todos nós. Mas Kardec, dá aos Espíritos, na questão 625, que é a lei. Onde é que se encontra a lei divina? Ele responde o quê? A consciência. Essas leis divinas são os recursos que nós temos, nascemos com ele, e que é preciso aplicar todos os dias. Portanto, quanto mais a gente faz o bem, mais ela o quê? Se multiplica. São as nossas virtudes que estão latentes em cada um de nós, seja no ato ao arcanjo. O pior bandido do mundo será um anjo. É da lei divina, gente. É da lei divina. Imagina o estágio evolutivo que está hoje em Hitler. Olha, a gente antigamente botava a gente colocava num poste, no meio da Páscoa, quem? A gente colocava quem ali, como boneco? Judas. Por quê? Porque Judas traiu Jesus. Ela não é. Alguém coloca mais? Não. Mas a gente não sabe que Judas encerrou um ciclo de Jesus e abriu um ciclo do quê? Do Consolador prometido. Através da reencarnação, ele veio habitar um corpo de uma menina jovem de 15 anos, chamada quem? Joana d'Arc. Joana d'Arc. Foi ela que ditou, ela que orientou o rei naquela época para vencer a guerra. Aprainou tudo, foi quando no século XIX veio quem? Como diz Arthur Colondoro no livro História do Espiritismo, uma invasão orquestrada por quem? Pelos espíritos. Daí surge o quê? Espiritismo. Olha como ela preparou o ambiente. A gente não conhece a misericórdia divina. A gente só sabe
compreendem que ainda não julgaram. Por isso que Jesus nos orienta para nos proteger dos nossos sentimentos. Não julgueis para não seres. Portanto, essa mudança é nas nossas ações, é no desenvolvimento das nossas virtudes, porque cada um de nós fazemos essas virtudes. E é preciso o quê? Aplicar. E aplicamos como? Dentro do lar, no trabalho, na escola, na sociedade, na relação humana. Cada um desenvolve um dote, uma virtude. E para desenvolver e aplicar, não precisa ser uma coisa grande. Respeitar, amar, compreender, acolher, servir, sorrir, bom dia, voltar, boa noite. São coisas mínimas que, no entanto, transformam a vida de alguém. Portanto, são essas coisas que a gente não percebe e pouco damos valor. Pouco damos valor. Eu sou um bom pastor e conheço minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Jesus conhece cada um de nós. Mais de 40 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, ele conhece cada um. Se nós estamos aqui, é porque estamos com saudade dele. Não aproveitamos a oportunidade de estar com ele, porque poucos atenderam o seu pedido, poucos compreenderam a sua mensagem. No entanto, estamos aqui hoje tentando reparar o tempo perdido. Estamos aqui tentando, de alguma forma, acolher as mensagens consoladoras para confortar os nossos corações, para que a gente possa, diante das tribulações da vida, vencer, superar todas elas. Mas a gente só supera com quem? Com Jesus. Se Jesus, a gente está vendo aí milhares e milhares por ano se suscitando. Milhares e milhares de pessoas pensando que não existe vida após morte. Quantos sofrimentos? Quantos? Se alguém me serve, siga-me, e é natural. Todo aquele que pratica a lei do amor é um seguidor de quem? Jesus. Agora ele. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Rapaz, cara show de bola. Kardec vai dizer, o Espiritismo é uma nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. É uma relação constante, de fidelidade dos espíritos com a gente. Essa relação é de fidelidade. Porque, olha, a gente tem 8 bilhões, 200 ou 300 milhões de encarnados, para numa média de quase 38 bilhões de desencarnados, quem tem maior número? É natural que eles tenham essa interferência direta com a gente. Portanto, imaginamos que em qualquer lugar da vida nós estamos, fisicamente só estamos, mas assim, ó, isso. Kardec dá na questão 459, os espíritos influenciam a nossa vida, e eles vão dizer que sim. E tão ordinário que nos dirige. Ou seja, nós não sabemos se é o nosso pensamento ou se é o pensamento do Espírito que está ali nos influenciando. Somos vigiados. O brigode é temporária, né? É de ano em ano. 5, 6 meses. Os Espíritos de 4 horas. Até a gente dormindo. Até a gente dormir, ele está vinculado com a gente, um pai, um parente, uma família, um amigo, ou pessoa espírito que ficaram lá no mundo espiritual. Está vinculado com a gente. E ele diz mais: o Espírito tem uma chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Aí o Alma ressalva. Só entende quem o quê? Estuda. Como você fica admirado. Show de bola. Aí se eu não tivesse nada, toda quinta eu estava aqui, para aprender mais e mais. A gente só sabe alguma coisa quando a gente o quê? Aprende, estuda. Jesus disse lá, conhecereis a verdade da ignorância. Se a gente não conhece uma coisa, nós somos ignorantes. Pode ser o PhD que for, e se ele não conhecer o Espiritismo, ele é um ignorante.
Ele pode ser lá tal tampa, mas se ele não conhecer isso aqui, vale de nada. Ele não conhece, a gente que conhece um pouquinho, vai poder aonde? No bolso. A gente vai dar a ele, porque ele não conhece. Portanto, para reforçar o Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, a Vivendo o Espírito da Verdade, no penúltimo parágrafo, vai dizer: Espírito amado, o segundo mandamento, instruí-vos. Tem que conhecer. Tem que conhecer. 20% do Espírito aí não estudar, está no mar à deriva, seguindo o caminho sem destino nenhum. Tem que estudar para sair daqui melhor do que quando chegou. Kardec vai falar sobre as instruções, as orientações de Jesus. Ele vai dizer o seguinte: ó, por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como um fim que se destina à humanidade, e como devendo ser o objetivo das principais preocupações do homem sobre a terra. Ou seja, eu tenho que pensar no meu futuro. Mas não é meu futuro de dentro de carne, não. É no futuro o quê? Espiritual. Porque, da mesma forma que todos estão estudando aqui, nós estamos estudando, antes de reencarnarmos, estudamos lá. Só que quando a gente veste o corpo físico, aí está lá, capítulo 5 do Evangelho, motivo de esquecimento, por esquecimento do passado. Dá um branco no espírito. A gente não se lembra de quê? De mais nada. Só com o longo do tempo e do sofrimento é que as coisas vão apertando e a gente vai lembrando. Opa, parece que eu estou. Aí a gente vai, opa, eu estou comprometido com isso, eu estou comprometido com aquilo. Aí eu vou começar a iniciar, a executar, a colocar em prática. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Se a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos moral, não teria nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham coerentes. Ou seja, quando a pessoa não tem um vínculo religioso, e quando a situação aperta, ela só pensa em uma coisa: se libertar daquele sofrimento. Por quê? Porque o pai, ou a mãe, ou o parente, ou o esposo, ou a esposa, ou um amigo, ninguém escuta ela. E ela não encontra um apoio para superar e vencer aquela dificuldade. E aí a única alternativa que ela vai encontrar qual é? Suicidar. Por quê? Porque ela não acredita em pós-vida. Ela acredita que no momento em que ela nasce, o espírito nasce, no momento em que ela morre, o corpo físico, o espírito morre. E aí, opa, minha amiga, fala. Eu acredito que mesmo acreditando, existe casos e casos. Por experiência própria, em vida, eu acredito que como dessas vezes nós temos próprio nome. Eu faço tratamento psiquiátrico, uso medicamentos e tenho uma depressão profunda, no qual eu planejei não só a minha, como a da minha filha. Mesmo sabendo as consequências que isso ia fazer no outro plano espiritual. Mas ainda assim, eu planejei todas essas vezes. E voltei essas vezes, que toda vez eu gastei uma casa, e planejei essas vezes. A minha morte, e para não deixar a minha filha sofrendo por minha morte desse plano, eu planejei. Eu mato minha filha, depois eu tiro a vida. Então, assim, eu acredito que mesmo sabendo que existe o desespero, muitas vezes, da vivência, das consequências que a vida está deixando é tão grande que a gente, algumas vezes, até quer passar por cima do que pode acontecer. É uma situação bem difícil. Hoje, eu me entendo muito mais citada. Graças a Deus, porque a minha dessa dificuldade e tem me comportado bastante. Mas, até recentemente, era o meu plano de vida, seria virar minha vida. Vou dizer uma coisa para você. Para você ter esse posicionamento, é preciso ter uma certeza.
fato de acreditar não quer dizer nada. Todos nós estamos sujeitos a isso. Olha, eu conheci um cidadão expositor espírita. Todas as casas por aí, eu indicava a ele. Descobriu. Conhecedor. Mas nós trazemos uma carga genérica, espiritualmente falando, muito pesada. Que nem o conhecimento é suficiente para dar a ele o quê? Força para vencer a dificuldade. Quer ver um exemplo? Judas estava ao lado de quem? De quem? Jesus. Mas foi suficiente para ele pensar duas vezes e aniquilar sua existência? Não. Porque a carga energética das cobranças espirituais é muito mais forte do que o indivíduo. Porque a coisa não é da carne, é cobrança do. Os comparsas, ele fica ali assediando aquele indivíduo, por quê? Porque ele vem cobrar. Ele vem cobrar. Olha lá a interferência. Cadê ele? Os espíritos responderam a Kardec, mas é que se o distrito é do bem e do mal? A gente vai ver decorrer com o tempo e com os estudos. Mas a questão de afinidade. Mas a questão também é pública. Tanto que o jeito da cá, a igreja católica, né? Ela antigamente a igreja católica, não fazia isso, mas como uma pessoa chega a esse ponto, é porque não está no seu tema. Ele é e algumas coisas, porque é muito forte, né? É como que ele jogo. Então, assim, hoje em dia, tem prazos, casos, que quando a pessoa está vendo que ela acontecer isso, é porque ela não pensa, eles pegou, uma coisa que pegou, porque é um nível de doença que a pessoa tem processo aquela energia, não tem aquela, como dizer, aquela genética econômica, de ser filho, uma família, né, que já faz a depressão, enfim, sempre vai. Eu acho que não é uma pessoa também. Não, eu não falei doença genética. Ah, sim, tá. O que acontece é o seguinte. Bom, existem vários fatores para o suicídio. Eu acho que deve ser um desespero da alma, deve ser uma coisa da alma, né? Não físico, como ela estava falando, né? Que ela superou etapas assim, e que ela vive e se supera. Eu acho que é uma coisa da casa. Não. Então, o que acontece? Imagine quem cria aqui, alguém que cria um passarinho, Ele fica desesperado ali na gaiola. Mas qual é o instinto dele? Qual é o desejo dele? Fugir. Sair daquela gaiola. Nessas circunstâncias, é a necessidade do espírito de querer sair, porque não encontra os recursos que dê a ele, não poderia ser assim, uma fortaleza, diz assim, eu vou vencer. Porque não tem outra alternativa para que ele possa fugir do corpo físico a não ser pela morte. Ele pensa, né? O espírito, porque ele acontece. Eu acho que eu acho que morre. Além, não é o momento, é a questão do seguinte. Além dele trazer esse bonde espiritual, que é o peso, uma carga pesada, tem os incentivadores espirituais. Por quê? Você está no beco sem saída, e agora? E agora? Estou no beco sem saída, e agora? O que eu vou fazer? A pessoa que suicida
diante das dificuldades que ele está vivenciando ali, ele não tem outra alternativa, no ponto de vista dele. Ele está no beco sem saída. E agora? Ele pensa, aí o que ele vai pensar? Eu vou tirar minha vida. Tirando ela, eu não vou sentir mais nada, acabou tudo. Acabou meu sofrimento, o sofrimento que está ao meu lado. É essa a ideia. Só que Ivone de Amaral Pereira, ela se suicidou várias vezes. E na última existência dela, além do mais, ela teve um mal súbito ao sair do ventre da mãe dela. O espírito deu. Os médicos, sem conhecer, deram como era o quê? Morte. Diz aí a ver, minha filha, morte. Tu nem começou? Foi dela também? Volte. Ela voltou. No decorrer do tempo, ela já começou a espiritismo. Ela pensou em tirar a existência dela de novo. A Starling, o mentor dela, e ela disse: bem, minha filha, tu já conhece a verdade. Está no teu querer em viver o sucumbir de novo. Porque os espíritos não podem, do bem, não interferem na vida de ninguém. Ele conhece que existe uma lei soberana sobre nós. Quem é? Qual é a lei? Do livre-arbítrio. E aí ela repensou. Porque diante dela que ela viu foi quem? Quiser beleza. Ele ficou assim. Portanto, é desafio. E requer força. Perseverança. O que você está fazendo aqui não é por acaso você está aqui. Portanto, meu amigo, força, coragem, perseverança. Eu conheço uma amiga que na pandemia ela fazendo residência nos hospitais, quase que ela ia. Consegui salvar ela através do WhatsApp. Conversando, dialogando, e conhecedor do Espírito. É fácil, não é? Esse meu amigo, quando eu tirei as férias agora para agosto, quando eu fui para o interior tirar os 30 dias lá, ele mandou uma mensagem da escola dele, se afastou. Então, olha que ele passou 6 meses lá para cá, fez cirurgia de coração, não contraiu a Covid. Nem ele, nem ela. Mas, só que ele já vinha sofrendo ao longo do tempo a opressão dos espíritos cobradores dele. De tal forma que eu não gosto de trabalhar mediunicamente, porque eu me afastei desse trabalho, porque eu sabia que o meu trabalho seria outro. Eu trabalhava mediunicamente, mas aqui eu estou trabalhando mediunicamente porque eu estou assistindo com o espírito também. E lá, quando ele foi numa casa que ele me apresentou a pessoa, e eu fui a primeira vez, eu jantei na casa dele, e lá a gente foi. E tinha uma menina passando pelo processo de obsessão, o nosso preto velho chamou ele para vamos trabalhar. Aí foi lá na sala, conversou com ela e chamou ele. E disse: você tem um processo de obsessão. Você está passando por essa dificuldade material, mas confie que vai dar tudo certo. Supere. O passo dele. E ele saiu narrando, preocupado com essas coisas e tal. Precisa ter força. Precisa ter coragem. Qualquer ato de extinguir a existência, diz o Espírito, é um ato de covardia. Não é fácil, não é difícil. Ó, Kardec,
na construção do livro dos Espíritos, ele conheceu, vocês viram, um comandante, vivia no meio da rua. Mas Kardec não evitou que ele se suicidasse. Kardec apresentou a ele o livro dos Espíritos, mas já era tarde. A primeira publicação que veio, que Kardec presenciou no trabalho sério que ele fez, quem foi que veio? Foi ele. Kardec chorou copiosamente. Pode. Judas estava com Jesus, mas Jesus conseguiu evitar que ele fizesse aquilo? Não. Não. Portanto, precisa a gente ter força, fé e coragem. Ter essa compreensão que vive morre. O sofrimento, ele extingue mesmo, fisicamente falando, mas espiritualmente, aumenta. Kardec diz, o Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre novos horizontes. Quando a gente não conhece essas verdades, a gente executa a obra. E mesmo conhecendo, executa. E ele diz mais, os homens progridem incontestavelmente por eles mesmos e pelos esforços. Por isso que eu digo às pessoas que quando vêm ao centro espírita, façam valer a vida de vocês aqui. Vocês podem estar em qualquer lugar do mundo, mas vocês estão aqui. E a gente precisa valorizar esse tempinho de estar aqui. Por quê? É quando está se levantando sobre nós o quê? O véu do esquecimento. E está mostrando a nós o quê? Que nós assumimos um compromisso no campo espiritual para executar aqui a vida material. Kardec diz mais, pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem. De onde é que a gente vem? Você estava estudando aqui, gente. A professora não pode ensinar os alunos, ela não tem que responder. Eles estão aqui aprendendo com você. Se eles não estão aprendendo, significa que a professora não está explicando bem. De onde é que a gente vem? O mundo espiritual, gente. Igual a gente veio da barriga da mãe da gente. Será que a cegonha veio desse espelho da gente? Antes do corpo existir, o espírito existia. Um dos princípios do espiritismo. Um dos princípios. Pré-existência da alma. Significa que antes do corpo, a gente já existia. É daquele acasalamento do homem com a mulher, onde vai pela tropa de Falópio todos os temas do homem, e um dele, onde tem o DNA de cada um de nós, ele atinge mais rápido o homem. Chegando lá, nesse momento, quando ele chega no óculos, é que há uma ligação fluídica do espírito. É naquele momento que já existe o que ali? Vida. Por isso que o Espiritismo é contra o aborto. Pergunta 344 dos Espíritos. A união do Espírito com o corpo. E eles, a concepção, a vida só há concepção de verdade no momento quando a criança sai da barriga da mãe. Quando ele dá o primeiro grito histórico. Aí os Espíritos vão dizer uma coisa linda. Aí veio ao mundo, mas um servo de Deus. Todos nós somos o servo de Deus. Que coisa linda, né, gente? Olha a importância de cada um de nós para quem? Para Deus, para Jesus. Para onde a gente vai? Quem sabe? Mas quando chegar lá, como é que vai ser?
Vai para o nosso lar. Mas você sabe que o nosso lar não existe. Deu o quê? Ei, olha. Todo mundo quer estar lá na terra do céu. Olha. Vai passar para onde? Ei. Não precisa de um rio, eu já estou no umbral. Eu já estou no umbral. Oh. Todos? Eu não vou, não. Quem disse assim, olha? Olha, vou dizer uma coisa, vou contar um segredo, só não vou dar ninguém não, fofoca do bem. Eu aprendi com a menina quando eu fui lá no centro. Lígia, com a filha de Lígia, fofoca do bem. Fofoca do bem. Olha, um segredinho. Quanto mais eu executo e exercito a prática do bem, quando chega lá, os companheiros do centro vão dizer, vem para cá também continuar. Aí a gente vai continuando. Tal vida, se eu vivencio a mensagem do Cristo, como vai ser no mundo espiritual? Vai ser deitado, sentado na praça pública, lá sentado, pelo bem que me cantando? É trabalhando bem. Nós seremos que nem André nos fala no livro Nosso Lar, seremos iguais aos bons samaritanos, socorrendo almas aflitas. Desde que nós comecemos aqui, agora, se eu tenho uma vida de lazer, sei lá, vim para cá, vim uma vez no centro, o resto da minha vida é só. Da mesma forma que tem a gangue e arregimento os jovenzinhos nas pessoas para as viciações da vida, nós também temos. Aí por quê? Olha, Kardec vai dizer a gente no livro do Céu e Inferno, por que o espírita não tem a morte? Porque ele pensava que a gente tem que fazer o bem, mas no entanto a gente ainda não está fazendo. Porque a gente tem a morte. Porque a nossa vida ainda não é uma vida contínua do Evangelho do Cristo na nossa vida. A gente não inicia essa mensagem na integralidade. E é natural, porque a natureza não dá o quê? Salve. É preciso o quê? Um exercício. E uma coisa que Jesus diz: querer vivenciar no coração. Portanto, para onde eu vou vai depender do que eu estou fazendo da minha vida, da minha atual existência agora. O que vocês imaginam quando eu desencarnar, eu vou ficar lá ouvindo os outros falar? Não, eu vou continuar falando também. Quando não tiver sempre espírita por lá, eu estou falando. E vivenciando. E espero que lá também tenha bike. Eu adoro andar de bike. Diga, meu amigo. Bem rápida. A respeito do que você falou, né, para o ano, é engraçado que cada um fica aqui naturalmente, né? Algumas pessoas mais estudam todo meio. E aí, assim, em vida, eu conheço uma pessoa que ela tem uma vontade de corporação e ela recebeu, há algum tempo, um espírito de uma mulher. E contou a história dela, que estava bebendo, o desencarno dela se deu, ela foi esmagada de uma carreta, e nesse momento, do desencarno, como você disse que tem a ganguezinha, né? Ela contou tudo que veio uma equipe de socorro para ela, tudo branquinho, tipo muita luz. Mas ela disse que ele estava vendo, ela não sabia nem o que estava passando com ela naquele momento. E veio uma outra, com bebidas, apertando ela, e ela achava na vida. Ela disse, e tu acha? Eu disse, e você escolheu que pudesse? Tu acha? Eu disse, eu já estou vendo, né? Eu fui a mais da bebida. E hoje, ela vive, né? No mundo ainda. Infelizmente, falando, né? Como se fala
ao povo, né? E aí falando que conteúdo depende, como você falou, do que estão nós vivendo, né? Gente, isso é muito sério. A gente brinca aqui que é para deixar a coisa bem leve. Menos difícil. Menos dolorosa quando a gente desencarnar. Mas, ó, erraticidade. O que é erraticidade? Você sabe o que é erraticidade? Você sabe o que é erraticidade? É? É o quê? Não, erraticidade. É? O mundo espiritual. Mas esse mundo espiritual, né, a gente imagina o mundo espiritual lá longe. Os espíritos estão com a gente, a erraticidade é tudo aquilo que os olhos não conseguem ver. Eu estou passando uma rua, pode estar ali, sem eu ver uma gangue conversando ali. Ou pode ter alguns amigos do bem ali, aguardando alguém para socorrer. A gente não passa, não tem lá no grupinho, dá licença. Erraticidade é os espíritos da qual viveram mais a vida material, ela continua ali. Ela continua ali. Não conseguiu se desligar ainda do mundo material, por conta das suas viciações. Das suas viciações. Portanto, tal vida, tal morto. Imagine a Cracolândia. Imagine a quantidade de espírito tem ali. Influenciando aquelas pessoas. A música de Caetano Veloso, atrás do trio elétrico, só não vai porque já morreu para ele. Para ele, porque, gente, eu tive a oportunidade, trabalhei no dia que teve a passeata do LGBTQIA+. Eu trabalho com porteira da Boa Viagem, da Boa Viagem, que dá o acesso todo para navegando com Boa Viagem. Eu fiquei assim, ó, graças a Deus que eu não vejo. Não é pelo sentimento que as pessoas não vão pelas outras, não por um homem, não por isso. Mas grupo de jovens que fiquei assim apavorado. Aí tem uma senhora que é espírita lá, um morador do. Isso é um campo material. Imagina a gangue que está por trás dele, incentivando ele. Uma escuridão só, de dia, 3h30 da tarde. Só não vai no trio elétrico aquele que vem em casa orando vibrando. Agora isso, está o espírito ali. Não tem como. Imagina aquele grupo de jovens que vai para o campo só para fazer baderna. Quem está acompanhando isso? É os espíritos bem? E faz e acontece. Mas por quê? Porque eu digo sempre, a linguagem dos espíritos não é essa nossa articulada. A linguagem dos espíritos é o quê? Pensou aquilo. Pensa, os que Jesus disse. Os que Jesus disse. Orar e vigiar para que não possa. Cuidar dos pensamentos. Quando ele expulsa aquele espírito, ele doutrina aquela entidade, ele diz para aquela pessoa, cuida da tua casa mental. Porque aquele que for, ele pode vir, encontrar a tua casa ornada e arrumada e vazia, ele vai e chama mais 7, destrói a pessoa. O que é casa ornada? Diz o tipo popular, casa vazia, mente vazia, oficina dos espíritos mentais. E aí, para onde é que a gente vai? Vamos começar a trabalhar com Jesus. Porque está na terra, porque sofre temporariamente e veio por toda parte a justiça divina. Olha lá, porque sofre temporariamente. Por quê? Porque o sofrimento tem começo, meio e fim. Nenhum sofrimento da face da terra é eterno. Nenhum. Ele tem começo, meio e fim. Mas aí a gente fala o seguinte: meu Deus, por que eu estou sofrendo? Eu não mereço estar sofrendo. Eu não mereço passar por isso ou por aquilo outro. A pergunta não é essa. A pergunta é: o que é que você quer me ensinar com isso?
Por que você está fazendo eu sofrer? O que é que eu fiz com você? Dialogar. Dialogar. Você quer me ensinar o que com isso? Se eu estou vivenciando isso, é porque talvez eu fiz alguém passar por isso, né? Tá certo. A pouco vou tentar me corrigir, viu? Quer ver um exemplo? Meu menino mais novo, o Nicolas estava com há 3 anos, estava com 10, hoje está com 13, a pandemia já faz 3 anos. E Benjamin mais novo, hoje está com 8, deve estar com 5. Todos caem lá. Criança, você sabe, o mais velho tem muita paciência com o mais novo, né? Aí trata mal aquela coisa. Aí foi buscar Benjamin na escola. Aí o Nicolas foi perguntar ao porteiro se já estava liberado. Eu não sei a forma como ele conversou com o Nicolas, que ele fez resmungando. O que foi? Que porteiro ignorante, não tem forma de falar com uma pessoa de novo. Vem cá, a primeira lição. Quando você faz com o Benjamin, não pense que o Benjamin vai fazer por você. A natureza vai te devolver o que você ofereceu a ele. Aprenda a lição. Quando eu faço com alguém, pode ter certeza que você vai receber com alguém, por outra alguém. Não necessariamente para Deus. Aí a gente se acha que a gente é o quê? Tadinho, não mereço isso. Uma certa vez, um amigo do Chico chegou lá perto dele, Chico, o que foi, meu? Ele chora. O que foi? Hoje, meu escritório, arrumei tudo, mobiliei todo, Chico. Quando eu fui lá no outro dia, roubaram tudo, Chico. Oh, meu filho, graças a Deus. E graças a Deus por quê, Chico? Você devolveu a lei. Ninguém passa por uma coisa sem que não esteja devendo a lei divina. Se eu estou vivenciando uma experiência, se eu estou passando por alguma coisa, raciocina, vamos ver o que vai ter lá. E ver com toda a paz do seu Deus. Assim como a razão rejeita, com incompatível com a vontade de Deus, a ideia das penas irreversíveis, perpétuas e absolutas, frequentemente infligidas por uma ação, ou seja, penas eternas, não existem. Ainda que o Espiritismo apenas servisse para libertar o ser humano da dúvida acerca da vida futura, haveria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral, que todas as leis disciplinares que algumas vezes o revelam, mas não os modificam. Ou seja, eu vou trazer esse trocadinho, esse miudinho aí, assim. Se você não acreditar em nada do que o Espiritismo prega, mortalidade, reencarnação, vida futura, eu vi que eu estou sofrendo, eu quero ser ajudado, quero ser auxiliado. Beleza, você veio, a gente veio. A gente chegou aqui mentor, começou a se endireitar. Só que a gente não quer acreditar nesse negócio que esse povo explicador fala. Mas, no dia a dia, o seu comportamento está sendo um comportamento diferente daquele antes de chegar aqui. Aí as pessoas observam como fulana está mais calma, mais tolerante, mais paciente, mais tranquila, ouvindo mais, como ela está mais caridosa. As pessoas começam a observar o quê? A mudança. Que a proposta do Espiritismo é não fazer com que a gente acredite no Espiritismo. A proposta do Espiritismo é que nós sejamos homens e mulheres, homens de bem na sociedade. Se ele fizer isso com a gente, é isso que Kardec já fez com nós. Porque é ratificar a nossa condição de viver, se transformar, de ser pessoas melhores na sociedade, respeitando, amando e servindo uns aos outros. Essa é a proposta do Espírito. A terceira revelação chega no tempo, eu vou passar isso aí. Isso aí já foi dado uma aula hoje. O que eu vou repetir aí? Não, já foi dado aula, vou por essa parte aí. Agora o que eu quero. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Um dos atributos de Deus, justo e bom. Um dos atributos. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se quisermos, tem duas origens bem diversas, que importa distinguir.
Uma tem sua causa na vida presente. Que causa é essa? Eu gosto sempre de trazer o seguinte. Um jovenzinho é doido para ter uma moto. Ele tem uma moto. Mas ele se torna impotente quando ele começa a fazer coisa que não deve. E aí, pela circunstância da vida, ele é cometido um acidente. E é amputado uma perna. Olha, eu estou dando a ele uma oportunidade de ficar encarnado ainda, né? Porque quanto desencarna? Por a própria imprudência. E aí ele vai se queixar porque ele está com a perna amputada. Ele vai reclamar o resto da vida de quem? De Deus. Quem causou todo esse sofrimento? Foi ele. Foi ele. Portanto, causas atuais das aflições, capítulo 5, versos dos aflitos. Está lá Kardec falando. Agora, a outra fora desta vida. Se eu tenho uma relação com uma filha ou um filho difícil, ou esposa, ou um colega de trabalho, enfim, uma relação difícil, significa que ambos tiveram uma relação conflituosa no passado. E pela misericórdia divina, ele estabeleceu para que a gente desse através da mesma família. E aí é claro, quem estiver mais próximo do Evangelho, vai dizer o seguinte para aquela pessoa: quem de nós dois infligimos a lei divina? Quem de nós dois fizemos sofrer? Morro. Aí é claro, aquele que está mais adiantado na escola vai tentar resgatar a convivência com aquela pessoa, porque é fácil. Não é. Não é. Porque pela misericórdia divina nós temos o quê? O esquecimento do passado. Esquecimento do passado. Imagine se a gente soubesse quem são os nossos filhos. Está lá no livro Missionário da Luz. A gente está estudando toda quinta-feira aqui no Tesoro. Hoje a gente vai estar dando continuidade no capítulo 4 do Vampirismo. Canal Renovando Consciência. Toda quinta-feira a gente estuda essa obra. Portanto, no capítulo 2 vai chegar a reencarnação do Sigismundo. Mas, gente, o Espiritismo está trazendo o que Jesus trouxe. Numa família terá 5 inimigos. 2 contra 3, 3 contra 2. Filho contra mãe, pai contra filho, nora contra sogra contra nora, enfim. Mas por quê? Para o reajuste. Para o reajuste. Reconcilia com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E só o Espiritismo é capaz de nos ofertar esse conhecimento. Porque todos que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida, interrogue friamente a própria consciência, que remote passo a passo a fonte dos males que os afligem. E verão se, na maioria das vezes, não podiam dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta. Essa filosofia pura, né? E Kardec continua. Mas a experiência chega. Algumas vezes um pouco tarde. E quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças e o mal é remediável, então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que hoje eu sei, quantas faltas teria evitado? Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra. Mas já não há mais tempo. Aí Kardec diz, como o trabalhador preguiçoso, o que disse? Perdi o meu dia. Ele também diz, perdi a minha vida. Para o Espiritismo, tem tempo para começar? Para Jesus, a pessoa pode chegar aqui com 100 anos. Tem trabalho para mim? Tem. Por quê? Porque o Espírito é intenso. Aprendemos lá e aprendemos aqui.
para a nossa evolução, como diz o livro renúncia ascensional, para frente, para cima e para o alto. Nunca é assim. Ninguém anda de costa, anda. Ninguém anda de lado, anda. Todos nós andamos em queda livre. Damos para frente, evoluímos sempre. Kardec diz mais, aí, minha última folha. A calma e a resignação, adquiridas na maneira de encarar a vida terrena, e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Eu digo sempre, se desesperar resolver esse problema, ninguém está mais bem. Só basta desistir, ai meu Deus, eu estou sofrendo com isso. Com alguns segundos, resolveu o problema. Mas resolve? Não resolve. Resolve é o quê? Calma e a serena. Se estamos aqui, vamos passar pelas vicissitudes, não tem como fugir dessa regra, porque nós infringimos a lei divina. Só que o Espiritismo nos oferece elemento para lidar com ela. Como lidar com ela, como vivenciar a cara com ela. E mostrar para ela que ela está me ensinando. É desempregado, todo mundo. Quem não passou pelo desemprego? Passei 10 anos desempregado. Quantas das vezes eu era no centro espírita, lá no São Marcão, pegar um farneirozinho para sustentar minha família? Quantas das vezes alguns amigos particulares, eu ia fazer a palestra lá, estava lá uma cestinha básica, e dinheirinho para ajudar a criar a família. É desonra isso? De forma alguma, nem tem um pouco tão melhor dizer isso. A gente precisa aprender com Jesus. A gente precisa aprender com Jesus. E quem aprende com Jesus, a luta do Espiritismo, cresce, supera, vence. Eu digo sempre, eu pago o preço de ouro para manter a minha paz interior. Quem quiser brigar comigo vai perder tempo. Desesperado. Não tem como, você vê, eu saí daqui uma certa feira, dessas reformas aí da Videira do Cavalo, que eu moro ali próximo, um colega pegou 7h30 na hora da limpeza, para estar lá em Vitória, uma palestra de 8 horas. A gente ia para o canto e saía. Quando ele subiu o viaduto da mentira, era mais ou menos quase 8 horas. Eu ia aí. Esse cara chega, dá uma boa noite, um abraço, agradece e vem embora. Cheguei lá 8h30. Deu meu recado, pronto. Eu vou beber água. Isso desgasta a gente emocionalmente, é gratidão. Então, salvo mal. Emocionalmente, psicologicamente. E por fim, cadê vai ser? Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Tem que ter força, perseverança, confiança. E saber que nunca está só. Mentor espiritual, anjo da guarda, olha. Anjo da guarda, espírito protetor, guia de tarefa, espírito familiar simpático e hoje desconhecidos que não se bater por nós. 5 tipos de espírito para nos ajudar. Isso por média. Por média. Agora para derrubar a gente. Sabe por quê? Está subindo? Por que eu faço a peça aqui? Vamos terminar aqui. Sabe por quê? Oi, minha amiga. Diga, minha amiga. Me ajuda. Eu acho que a nossa amiga aqui, eu já passei por isso também na família, porque a gente mora aqui em Recife, nós também vivemos um tipo de coisa possível, tá? Então, eu quero dizer, você é gigante, a força que você tem é tão maior que você. E quando você está aqui e dizer isso diante de todos nós, você é uma vitoriosa, você
Um abraço que você vai receber será coletivo de todos nós. O meu coração técnico é isso. Tá? Você vai conseguir, porque todos nós estamos conseguindo. É bom que existe muitas pessoas sim, e eu necessito fazer. Quando me postulava, e foi tão gente para mim para dizer assim, se tu quer me matar, por que tu não vai me dar uma maneira? Então chega, né? Então não é fácil falar. Às vezes a gente tem vergonha. Eu, graças a Deus, cheguei ao ponto de que eu era possível de história, eu preciso de lição, eu preciso de ajuda para outras pessoas que façam comigo. Eu faço mesmo comigo, porque não machuca só, se junta a todos os pacientes queridos, as pessoas que gostam. Então, é um desgaste físico, emocional e espiritual. Muito grande. E ainda muito bota para fora. Porque a psicologia explica muito isso. Quanto mais você bota para fora, mais você fortalece. Nós não tem medo, sabe? Não olha que está lá. Grita. Grita. Grita que a gente escuta. Fala que eu escuto. O que queres fazer, amigo, com Jesus? Ele está sempre ao teu lado, para dar força e coragem, e de todos nós. Todos nós. Jesus vai dizer: não procurais no mundo o que o mundo é impotente de nos dar. Eu vos dou a minha paz. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz, meu Pai.